João, o Evangelho conforme João escreveu. João 1. Nosso foco será nos versículos 4 e 5, mas os versos que leremos agora, a princípio, serão João 1, de 1 a 5. João 1, de 1 a 5, essa mensagem intitulada Palavra de Vida e Luz. Palavra de Vida e Luz. Como são versos lindos demais, eu vou fazer a leitura, depois vou pedir para os irmãos também fazerem a mesma leitura. Esses versos, idealmente, os 3 primeiros já está muito fácil, mas seria ideal que nós decorássemos esses versos. Então, vou ler, os irmãos ouçam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, agora os irmãos, a uma só voz, leiam esses 5 versículos. Vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus, Deus Pai, Deus Criador. Lemos a porção da Tua Palavra, inspirada por Ti, revelada a nós, sobre o Cristo Criador, Cristo Verbo, Cristo a Palavra, esse Jesus que criou, que revelou a Ti, ó Deus, que nos salvou dos nossos pecados. É este Cristo, é esta palavra a qual nós clamamos a Ti, através dela. Abra os nossos olhos para entendermos vida e luz nessa palavra. Nos abençoe, ó Deus, para que ouçamos a Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito sejamos conduzidos à luz e vida sempre, sabendo que em Cristo temos eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se os irmãos estão ensaiados. Eu sei que está muito longe, dia 31 de dezembro, mas se alguém chega em você e fala, ano novo, estão ensaiados sim. Estão prontos já para a virada do ano. Ano novo, vida nova. Outra coisa que nós sempre falamos, que seja um ano de muita luz. Luz. Também tem outras coisas aí, né? Mas 2 elementos muito comuns ao mundo para desejar uns aos outros é vida e luz. São 2 coisas muito comuns. Então, estou falando que independente da religião, independente do que você crê, chega no final do ano, chega na virada, na próxima virada do ano, as redes sociais, os cumprimentos, os desejos, até a televisão, mídias, sempre desejam essas coisas. Então, vida e luz são desejadas como elementos universais. O mundo inteiro, não é específico do cristão, mas o mundo inteiro demanda, deseja vida e luz como sinônimos de prosperidade, sinônimos de bênçãos, sinônimos de coisas boas, bondade na vida. Então, não importa a religião, vida e luz são ideias que se comunicam com as necessidades do ser humano, as necessidades dos homens, os desejos da alma, vida e luz. Afinal, Deus projetou assim, Deus quis assim, e João aqui, magistralmente, usa esses elementos, vida e luz, para nos mostrar isso. Nestes 3 primeiros versículos, nós temos essas alegações de que o Verbo, a palavra, era com Deus, era Deus.
E nós vemos até o verso 18 que esta palavra se fez carne. E isso que será desenvolvido por João até o final do livro. O Filho eterno, o Deus eterno, se tornou Jesus. Nasceu e recebeu esse nome. Jesus se tornou homem. Em Jesus nós vemos a glória do Pai. Em Jesus nós vemos a graça do Pai. O Filho eterno se tornou Jesus e mostrou glória e graça do Pai. Glória do Deus Criador, graça do Deus Salvador. Este que João chama de palavra, o Verbo eterno, tem a vida. E a vida era a luz dos homens. Essas duas simples palavras, vida e luz, escolhidas por João para expressar verdades eternas sobre o Verbo de Deus, sobre essa autoexpressão de Deus que é Jesus, sobre a palavra que se fez carne. João nos conta sobre vida e luz associados a esse Verbo, Jesus Cristo. Estes símbolos religiosos, então, universais, que são vida e luz, são alvos, objetivos, elementos básicos de religiões e até de quem não tem religião nenhuma, mas necessidade e importância para toda a humanidade. E aqui caracterizam a palavra. Definem, mostram mais do que é Jesus, a palavra. Então, nos contam sobre o nosso Salvador essas duas palavras, vida e luz. Afinal, a palavra sai da boca de Deus e cria. Deus usou a palavra para criar. A palavra sai da boca de Deus e revela. Deus se revela através da palavra dele. Sai da boca de Deus e salva. Deus nos salva através da palavra. Então, a palavra de Deus cria, revela e salva. E essa mesma palavra é vida e luz, ou seja, a palavra é luz ao criar, ao revelar, ao salvar. A palavra de Deus é vida ao criar, ao revelar, ao salvar. Então, João aqui, de uma forma magnífica, nos mostra mais de Jesus. A palavra, Jesus, o Verbo, através de vida e luz. E nós vamos trabalhar em 4 separações: vida e luz. Vida na criação e a palavra como vida. Luz na criação e a palavra como luz. Então, o versículo que nós utilizamos aí, o versículo 4, lendo de novo, que fique no nosso coração: a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, em Jesus Cristo. A vida estava nele, pois Jesus, ele possui a vida. Ele é a vida em um sentido, mas é mais do que isso. Então, ele possui a vida está nele. Nesse sentido, toda a vida existente emana dele. Toda a vida que veio a existir veio de Cristo. E sem Cristo não existe vida alguma. Sendo assim, este verso está mostrando Jesus como fonte e doador de toda a vida. Como o próprio João, citando aqui, vai revisitar em vários versículos, mas com grande proeminência, João 5:26. João 5:26, que diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós temos aí, no princípio, o Verbo que estava com Deus, ou seja, era outro, e era Deus, ou seja, era o mesmo. A doutrina da Trindade sendo exibida em essência de vida também. Ou seja, o Pai tem vida em si mesmo, não é concedida ao Pai. A vida do Pai não foi causada por outro. Ele tem a vida em si mesmo, ele é autoexistente. Então nós viemos a ser
Nós estamos vivos. Ele é, ele sempre será. Ele era, ele é e ele há de ser. Para todo o sempre. Vida. Ele é e possui a vida em si mesmo. E o Filho também é e possui em si mesmo a vida. Então Jesus, a palavra, tendo a vida em si mesmo, ele é a vida, ele tem a vida em si e nos lega a vida. Ele concede vida, Jesus dá vida. Jesus, a palavra, criou. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, por meio dele, Deus fez todas as coisas. Então, só existe vida em Jesus. Nós podemos falar com toda segurança. Só existe vida em Jesus. Só há vida através dele. Jesus dá vida, concede vida, cria vida no mundo. Toda a vida está em Jesus. Existe até um problema aqui filosófico para entendermos o que é vida. Esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, o que é vida? É o tipo de pergunta que todos nós sabemos se ninguém perguntar. Se alguém perguntar para nós definirmos e apertar um pouco, é difícil. É difícil, é um problema de ordem aí, filosófica, religiosa, até mesmo científica para definir vida. Há debate para definir o que é vida. Então, a vida, que em definições simples nós podemos até entender, mas em situações complexas é difícil definir, não é meramente uma existência, a gente sabe disso. Existir não é vida. Esse microfone aqui existe. Ele está vivo? Não, não está vivo, não tem vida em si. O barro em si existe. Está vivo? Não, ele não tem vida em si. Deus formou o homem do pó da terra, mas este só veio a viver, a ter vida, após o sopro de Deus. O vento da vida aplicado no homem. Então, nós vemos isso em Gênesis 2, 7 a 9. Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, dizem: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Até aqui, uma forma, sem vida. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A vida passou a habitar no homem a partir do sopro divino. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nosso Deus soprou vida em nós. E é o que nos movimenta, o que possibilita a nossa alimentação, a nossa respiração, o nosso funcionamento em geral do organismo, a nossa reprodução em vários casos, é o que nos torna vivos. Para a ciência, esses são alguns dos elementos para definir o que é vida. Mas existem até momentos que alguns deles são perdidos e há vida. Então é difícil definir o que é vida de uma forma simples. Mas nós sabemos que a vida simplesmente é o sopro de Deus. A vida é o sopro de Deus. Veio da boca de Deus a vida a nós. E o que veio da boca de Deus, como a palavra que também vem da boca, foi o sopro aqui. A vida é um sopro. E a palavra, se você analisar o falar, a fonética, então a palavra também é um sopro nosso, um vento com um som. Então aqui esse vento soprado em poesia de vida nos veio como fôlego e nos encheu. Deus nos encheu de vida através do teu sopro. O homem recebeu deste sopro de Deus e Deus o plantou. Deus plantou o jardim e o colocou no jardim para desfrutar da vida que ele tinha concedido ao homem.
E no meio do jardim havia a árvore da vida. No meio do jardim havia a árvore da vida, aquilo que alimenta o homem e concede a vida, mantém a vida ao receber do fruto. Então, ao invés do homem continuar em comunhão com Deus e se alimentar da vida, dessa árvore da vida, ele preferiu a morte, ao desprezar a Deus e não querer depender daquele que concedeu vida a ele. Por isso, o homem pecou. O fruto do pecado é a morte, sendo tirado o nosso acesso à vida. Vejam em Gênesis 3, após a queda, qual foi a última providência ao envolver o jardim. Gênesis 3, versículos 22 a 24 dizem: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, essa árvore que nós tínhamos acesso, a árvore da vida, foi nos privado o acesso. Deus decidiu, então, privar o acesso à vida. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, expirou este sopro da vida. Tirou de si mesmo este sopro da vida. Foi expulso do jardim do Éden. A árvore da vida ficou vigiada, como fala o texto, e guardada para o homem não ter acesso à vida eterna. Ou seja, a realidade espiritual que está sendo demonstrada nesse texto é a realidade espiritual do homem sem Cristo, do homem de Adão, do homem que se propaga em toda a terra, que nasce em pecado e não tem mais em si mesmo a vida e não tem acesso na continuidade da vida ao comer da árvore da vida. O homem, ao invés de manter a sua comunhão com Deus e preferindo o pecado, preferindo a desobediência, tentou ser igual a Deus. A primeira idolatria que houve foi a idolatria do próprio homem. O homem querer ser igual a Deus e colocar no altar ele mesmo, adorar a si mesmo. Pois o salário deste pecado, como o salário de todo o pecado, é a morte, é o oposto da vida. E Deus nos privou, então, da vida como punição justa e santa pelo nosso pecado aos pecadores. A palavra nos concedeu vida na criação, nós somos criados e todos nós, cada pessoa deste planeta que tem a vida em si, foi concedida essa vida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ao criar, ao soprar em nós o seu fôlego, ele nos deu vida e Jesus é a razão, então, de todos termos vida. Jesus é a razão da existência e da vida. Porém, essa vida tem prazo limitado. Essa vida que nós temos e todos os seres humanos criados tem prazo limitado, pois a morte reinou a partir do pecado. Essa vida, por causa do nosso pecado, do seu pecado, é, na realidade, uma morte espiritual. A vida era a luz dos homens, mas a morte já jaz nas trevas do nosso pecado. Não se engane por estar vivo. Não se engane por estar nesse momento funcionando, estar com o organismo se alimentando ou com fome para se alimentar logo após daqui, estar respirando, estar pensando, estar vendo, estar enxergando, exercendo a sua vida aqui. Não se engane. Não é porque ainda resta um fôlego daquele sopro original em você que você não está ofegante.
você está cada vez respirando menos dessa vida original que Cristo concedeu a você. E o mundo todo está ávido para esgotar essa respiração em você. Violência, doenças, o próprio implacável tempo está a cada segundo fazendo você expirar até o último restante desse sopro original de vida. Nós precisamos de um sopro eterno. Todo mundo precisa de uma vida eterna dada por um sopro. Jesus, nele há vida. Nele estava a vida. A vida está na palavra. Então, como segundo ponto, a vida está na palavra. A vida na palavra. Se nós temos a vida na criação, nós temos também vida na palavra. E esta é uma nova vida. Sabendo da situação do homem em morte, Jesus veio a nós. É disso que nós cantamos, é isso que nós louvamos, é isso que agradecemos. Jesus veio a nós. E João escreveu sobre Jesus, buscando a nós, para que nós tenhamos vida. Jesus está sendo expressado por João aqui no objetivo principal de João, de vocês terem vida. João parou para escrever, inspirado pelo Espírito Santo, com um objetivo: que vocês tenham vida. Vocês que estão expirando a vida original criada em Deus e podem viver uma morte eterna, para que vocês não morram eternamente e tenham vida. João escreveu esse evangelho. Ele declara isso abertamente. Capítulo 20, versículo 31. Ele declara isso. João 20, 31. Ele falou que muitos mais foram os feitos de Jesus, mas ele não registrou todos os feitos. E no versículo 31 ele diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Há um novo sopro. A vida nos é novamente soprada através da fé, através de crer, nós temos vida. Isso não é mérito nosso. Da mesma forma que o sopro original não foi mérito nosso que fomos criados, não é mérito nosso que somos novamente criados. Não há mérito nosso neste sopro. Em crer em Jesus, em ter fé em Jesus. Jesus é o autor da fé. E nós temos aí do Filho de Deus, a palavra eterna, o Verbo de Deus, vida neste nome, Jesus Cristo. Deus nos mostra que a palavra é a fonte da vida aos que morreram. Já no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, Ezequiel 37, naquele verso, aquele texto conhecidíssimo do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37, do 1 a 10, que diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Para deixar claro, ossos secos, sem vida. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Só Deus conhece a fonte. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. De onde vem a vida? Qual é a fonte da vida? A palavra do Senhor. É somente através da palavra. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Da mesma forma que nós vimos, Deus estava formando com as suas mãos, sem competência do barro, mas pela mão de Deus já estava sendo formado tudo aquilo que era necessário. Mas falta uma coisa: o espírito, o sopro. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. O que nos cumpre é sermos fiéis. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. A vida, a nova vida para aquele que está morto, a possibilidade desse mundo moribundo, às vésperas de expirar os últimos fôlegos da vida original criada neles, essa vida que é legada de Adão, que já é condenada a uma morte eterna. Mas a nova vida, a ressurreição, na palavra, através da proclamação da palavra, temos vida. A palavra, então, sai da boca. A palavra, então, é soprada. O Espírito Santo de Deus é soprado. Vida nova aos homens. E esse vento não é a cada homem existente, mas onde Deus quer que haja nova vida. Nós vemos isso, e João mesmo relata que Cristo explicou isso a Nicodemos. Nicodemos, confuso, mesmo mestre, mesmo entendendo do Antigo Testamento, confuso com as palavras de Jesus. João 3, de 6 a 8 diz, João 3, de 6 a 8, Jesus alega para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, sob aquela frase, necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que é nascido do Espírito, a responsabilidade do Espírito. E se torna o quê? Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. A vida original, criada, ela é a vida perfeita em si, mas não incorruptível. Ela poderia vir a se corromper mediante o pecado. A nova vida em Cristo é necessária. Uma nova vida em Cristo é necessária. Necessário nascer de novo. Versículo 8 explica, na dúvida, no ponto de interrogação de Nicodemos, que ele já tinha perguntado: então eu posso, se eu vou nascer de novo? A ideia dele: então é mérito meu, então eu devo entrar de novo no ventre da mãe e sair, porque isso daqui é o que eu posso fazer. Fazer algo físico para nascer de novo. E a explicação de Jesus no 8, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele deixa claro, não é controle nosso, mas a vida é do Espírito Santo, que ele sopra onde quer. Onde ele sopra a fé. Jesus veio para termos vida, vida eterna. Todo aquele que tem fé, todo, nenhum rejeitado, todo aquele que crer terá vida. E o versículo que João mesmo fala disso a Nicodemos aqui, que Jesus disse a Nicodemos, como talvez o mais conhecido do mundo, João 3,16. Dá até para a igreja falar de cor, João 3,16, ou ler lá. Porque Deus amou o mundo. Esses primeiros 18 versículos, João está aqui compilando tudo que será revisitado, trabalhado durante todo o Evangelho. Jesus, em Nicodemos, está novamente trabalhando esse tema de vida.
Ele diz que o Filho foi enviado para que todo o que crer não pereça, mas tenha vida. E não é mais uma vida que se expira, é uma vida eterna. Jesus é a nossa eterna árvore da vida, da qual nós comemos e nos alimentamos e temos e mantemos vida. É através de nos alimentarmos dele, a palavra eterna de Deus, que temos vida. João deixa isso claro também ao referir-se do discurso de Jesus em João 6, 53 e 54. João 6, 53 e 54, que diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Você precisa comer dessa carne, você precisa beber deste sangue. Se você não participa dessa refeição que é Cristo, você não tem vida. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa morte de expirar aquele último sopro de vida original da criação da palavra, agora a palavra oferece nova vida que, a partir da nossa ressurreição, nunca há de acabar. Seremos aqueles que participam da carne e do sangue de Cristo, que se alimentam por fé da carne e do sangue de Cristo. Essa é a vida eterna. Sem sua carne, sem seu sangue, não há vida. Somente em Cristo. Somente através do seu sacrifício nos é soprado pelo Espírito Santo de Deus nova vida através da fé. Ouçam a palavra. Que o Espírito sopra em você. Chega de morte, que se alimenta do nosso pecado, dessa carne. Vamos nós nos alimentarmos da carne e do sangue de Jesus Cristo. Chega de morte. Creia que essa carne foi partida pelo seu pecado, que este sangue foi derramado pela sua transgressão. Ele deu a sua vida para nos conceder vida e vida eterna. Creia em Jesus Cristo. Segundo elemento que ele está nos trazendo aqui nesses versos 4 e 5 é a luz. Voltemos a esses versos e falemos agora da luz na criação. Então, terceiro ponto, luz na criação. Falamos vida na criação, vamos a palavra como vida. Agora, luz na criação. Versículos 4 e 5 de João 1. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É maravilhoso que João trabalha de uma forma a resgatar elementos da criação. Ele está falando, tudo foi criado por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai resgatar novamente a criação. A doutrina da criação é importantíssima para entendermos a nova criação. Entendem o que ele faz aqui nesse jogo de palavras? Ele está falando elementos que refletem a nossa criação original e que também vão construir a nova criação. Luz e vida. Falando agora de luz, falando do verbo criador, ele cita então o tema da luz, que é importante e importantíssimo para a criação. A primeira vez que a Bíblia registra a fala de Deus, que Deus disse algo, o que é a primeira coisa que Deus diz? Haja luz, haja luz. E a luz obedeceu, houve luz. Então, Gênesis 1, de 1 a 4. Gênesis 1, de 1 a 4 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era
boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então nós temos aqui luz. Havia trevas. No princípio foi criado os céus e a terra. Tudo pertencente a céus e terra estavam criados, mas não organizados. E o caminho dos dias é a organização da criação com direcionamento da vida. Qual é o último elemento a ser registrado como criação? A vida do ser humano. A vida do ser humano é o último elemento. E é a coroa da criação. Então, enquanto tudo sem forma e vazio, ainda sem a organização e a ordem que precisava, o primeiro passo em direção à organização, a ordem que vai gerar a vida, é a luz. Deus criou a luz, separou das trevas, a luz passou a ser o princípio da vitória sobre as trevas e a organização inicial para a vida do homem. Então a luz representa a verdade. Na Bíblia a luz representa a sabedoria, o conhecimento, a revelação, que expõe o pecado e que conduz à vida justa. Luz é aquilo que expõe o pecado e conduz à vida justa, através da verdade, do conhecimento, da sabedoria de Deus sendo revelada a nós. A luz mostra o caminho da vida. Na criação é assim, é o haja luz e toda a organização, até a vida do ser humano. A luz mostra o caminho e rege o caminho para a vida. E o livro todo que nós podemos abrir aqui, chamado Bíblia, vai trazer alusão a isso. A luz é o caminho. Então tudo está associado à luz da palavra para entendermos o caminho. O próprio João, capítulo 11, no capítulo que é central, capítulo 11, que vai mostrar uma mudança repentina e a narrativa da morte de Jesus a partir de então, por causa da obra da ressurreição de Lázaro e o ódio final que isso gerou entre os judeus. Este capítulo central volta nesse tema da luz. E também, obviamente, volta no Jesus da vida. Mas João 11, 9 e 10, João 11, 9 e 10 diz: respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, a luz é muito importante para o caminho. A luz é muito importante para sabermos andar. Sem luz tropeçamos, sem luz há queda. Precisamos e carecemos da luz para seguirmos o caminho. João 12, 35 e 36, respondeu-lhes Jesus: ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Sem luz estamos perdidos. Sem luz não há clareza do caminho até a vida. A clareza do caminho à vida é só através da luz. Somente a luz nos mostra o pecado, somente a luz nos mostra o caminho para longe do pecado. Desde o Antigo Testamento, luz é a sabedoria e o conhecimento do bem. A luz revela o caminho de Deus. Como nós vemos no Salmo 4, 6. Salmo 4, versículo 6. Salmos 4, 6 diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, quem nos dará a conhecer o bem? Como nós conheceremos o bem? Como nós saberemos o que é o bem? Os filósofos da Grécia Antiga debatiam isso por toda a nossa trajetória de homens pensadores na história dos homens. Eles debatem o que é o bem, qual é a fonte do bem, qual é o parâmetro moral do mundo, de onde nós tiramos exatamente essa informação. A ciência não
bate esse martelo, porque dá para você colocar num tubo de ensaio, dá para você fazer um teste, por acaso, para mostrar isso é bom, isso é ruim, isso é justo, isso é injusto. Não! Esse debate é racional entre os homens e não tem uma fonte fixa, um pilar seguro, senão a palavra de Deus. Por isso, os homens, quando investigam, como o salmista aqui diz, quem nos dará a conhecer o bem? Ele conclui, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A revelação do bem é a luz do rosto de Deus. É o caráter de Deus resplandecendo em nós. Porém, a palavra de luz nos revela que nós abandonamos a luz para vivermos em trevas. Essa palavra que durante todo o Antigo Testamento nos mostra, sigam a luz, sigam a luz, sigam a luz, esta é a luz. Veja, a luz está resplandecente no rosto de Moisés, trazendo o caráter de Deus a nós através dos mandamentos. O que o povo faz? Quebra os mandamentos. A luz de Deus está sendo mostrada através da pregação do arrependimento. O que o povo faz? Se obstina no pecado. E nós pecamos, e sempre pecamos. Então, Isaías 59 é um grande retrato da alma do homem. Isaías 59, de 2 a 10. Isaías 59, de 2 a 10, diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Estamos falando da atitude dos homens que só fazem mal a homens, que só querem saber de violência e morte, de engano e proveito, de atrapalhar e gerar tropeço. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Como o homem que, por causa do seu pecado, se sentiu envergonhado e nu e tenta fazer vestes para ele mesmo, nós não tecemos vestes de justiça para cobrir o nosso pecado. As nossas vestes não prestam, não cobrem os nossos pecados. Versículo 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos a desolação e abatimento. Seja no que o mundo faz, seja no que o mundo sente, seja no que o mundo pensa, tudo é mal. Tudo é mal. Estamos num mundo desajustado pelo pecado, agonizante de trevas. Versículo 8, desconhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Nós aguardamos luz, aguardamos resplendor, mas só há trevas e escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como cegos, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas e entre os robustos. Somos como mortos. Nós, como cegos, como pecadores que andam em trevas, precisam de luz, carecem daquele que pode resplandecer sobre as nossas trevas. Nós vemos um mundo que procura pela sua própria criatividade sair das suas trevas, conhecer o bem, conhecer o caminho certo, conhecer a coisa certa a fazer. E nessa própria criatividade, seja pelas suas filosofias, seus caminhos, as suas religiões, apenas são trevas sobre trevas. Todos carecem de verdadeira luz que prevalece sobre trevas. As pessoas admitem que não sabem, não conhecem os caminhos eternos,
mas insistem em caminhar nas trevas, ignorando a fonte de luz, que é a palavra, o verbo, a palavra. Como último ponto, luz na palavra. Há luz para este mundo na palavra. João 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Da mesma forma que quando Deus criou, disse, haja luz e houve luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas, aqui ele faz essa comparação mostrando essa luz em Cristo. A palavra de Deus é a luz que resplandece nas nossas trevas. A palavra de Deus é Jesus. Salmo 119, 105, esse também é muito conhecido. Espero que todos conheçam. Se não conhecem, prazer. Salmo 119, 105 é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Somente através da palavra, a palavra eterna de Deus, a palavra que se fez carne, Jesus Cristo, podemos ter nossos caminhos iluminados. Por que nós procuramos algo que não é a palavra? Por que nós nos legamos às nossas invenções ao invés de todos nós nos ajoelharmos perante as Escrituras e procurarmos nelas luz, procurarmos nelas Cristo? É só isso que precisamos. É só de Cristo e dessa luz. Por que procurar coisas que não são da palavra? Por que nos reunirmos em torno de algo que não é a palavra? Por que cantarmos algo que não é a palavra? Por que orarmos algo que não é a palavra? Por que pregarmos algo que não é a palavra? Por que anunciarmos algo que não é a palavra? Se não há luz fora da palavra. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. E a palavra original é catalambano. É uma das palavras mais engraçadas que eu já vi no grego. Catalambano. Não sei a pronúncia exata, mas é a palavra menos grega que eu conheço. Catalambano. Então, é possível traduzir aqui: as trevas não prevaleceram. Se prevaleceram, é possível traduzir também para as trevas não compreenderam. A ACF, se alguém tem aí a ACF, a Trinitariana, vai ter as trevas não compreenderam, ou se você tem a ARA, como nós estamos usando aqui, não prevaleceram. Se você está com a NVI, não derrotaram. Mas essa palavra geralmente é traduzida como pegar, tá? Pegar, depende do contexto, obviamente. Mas no sentido de que as trevas não pegaram a luz, no sentido de ter domínio sobre elas. Como se você fosse buscar algo, um tesouro, e você pegasse e agora fosse seu, então você tem domínio sobre aquilo. É nesse sentido de ter domínio sobre. Ou seja, quando alguém fala alguma coisa e peguei, você teve domínio sobre aquilo, compreendeu aquilo. Mas ao mesmo tempo você pegou aquilo, você domina aquilo, você prevaleceu sobre aquilo, num sentido racional, mas também num sentido físico. Sendo assim, essa ambiguidade é muito interessante. É genial, para falar a verdade. É genial. Por quê? As trevas aqui podem ser entendidas, então, de duas formas. Primeiro, a ausência de luz. Trevas são a ausência de luz. Onde há luz, as trevas não prevalecem. Então, no sentido de prevalece, a luz sempre prevalece sobre as trevas. Quando está escuro, o que você faz? Aperta o interruptor. Quem prevalece? Fala, não, a luz, aqui as trevas são muito fortes, a luz... Não. Basta que a luz brilhe e as trevas não prevalecem, serão derrotadas. Então, neste sentido, a ARA, a NVI estão falando. Mas também as trevas são mal concreto. Na Bíblia, as trevas são mal concreto, o mal que nós operamos, o mal que nós fazemos, o mal que existe. Então, a luz resplandece sobre o mal. E o próprio Caio, aqui na direção do culto, falou sobre isso. Quando a luz mostra e revela sobre um mal concreto, mostra as obras do mal concreto, o que o autor do mal faz? Se envergonha, odeia, reage. Fica um ranzinza. As trevas não compreendem o brilho da luz. Nunca vão entender
por amor às próprias obras más. O João trabalha isso também. Por amor às próprias obras más. Então, seja num sentido de prevalecer, seja num sentido de compreender, ambos estão certos. Nós estamos falando de que a luz, ela se sobrepõe e nunca será pega, nunca será compreendida, nunca será dominada pelas trevas. Então, inclusive, esses dois sentidos serão revisitados posteriormente por João. Por isso que nós temos uma ambiguidade, uma dualidade aqui interpretativa excelente. Jesus é a luz que extingue as trevas ao derrotar o mal em nosso coração e nos mostrar a glória de Deus. 2 Coríntios 4:6, que diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, das trevas resplandeça a luz, ele resplandeceu em nós, extinguiu as nossas trevas e nós conhecemos, agora livres da queda, a salvação e a iluminação da glória de Deus. Mas também Jesus é a luz que transforma as nossas obras, que nos livra da nossa queda, nos faz compreender a luz de Cristo, como profetiza o Salmo 56. 56, a dicção do 6 está maravilhosa hoje, né? 6 sempre, falta um I aí. Salmos 56, 13. Salmos 56, 13, que diz: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, também extingue nossas más obras e, nesse sentido, muda nossa mentalidade para compreendermos a luz de Cristo. A palavra é luz, Jesus é a palavra. Alimente-se da luz da palavra e as trevas vão sendo eliminadas em você. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. É isso que Cristo faz em nós, vai brilhando cada dia mais até vermos Ele em glória no dia perfeito e na luz perfeita. Deseje fervorosamente a palavra e a luz há de brilhar em você pelo poder do Espírito Santo, não nosso poder, não nossa capacidade, mas os justos vão reluzir a palavra, que é luz. Os injustos vão viver na escuridão longe da palavra. E eis a pergunta: como está você em relação à palavra? Se eu falar das Escrituras, não é pouco aqui, como está você em relação à palavra? Como está o seu coração em relação a essas Escrituras? O quanto dessa luz está preenchendo a sua vida? O quanto dessa luz é buscada em sua vida? O quanto dessa luz é praticada, vivida, sentida, amada em sua vida? O quanto dessa luz preenche e brilha o seu dia a dia? Então, concluindo. João 8:12. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, a palavra, a origem da vida, a revelação de Deus, a nossa salvação, vida e luz para nós. Vida e luz para nós. Ele brilha também em nós, somente nele, no Jesus que nos amou, no Jesus que se entregou por nós. Como nós cantamos, seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Estamos falando de vida e luz que emergem de um Cristo ressurreto e nos alcançam pela fé. Nele está a vida. Quem segue a Cristo não andará em trevas. Ele é a luz do mundo. Terá a vida. Siga a palavra. Deseje ardentemente a palavra.
viva a palavra, siga a Jesus, que é a palavra. Você terá luz e vida. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai,